Bom dia, planeta Terra. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindo a esse encontro, a esse vídeo, que nós vamos falar hoje sobre o que é, de uma vez por todas, esse tal de milagre de um curso em milagres. Afinal, este é um curso em milagres. Então, a gente tem que entender profundamente este conceito de milagre. E, gente, é profundo mesmo. Tão profundo que eu dividi em 3 vídeos para falar sobre isso, tá bom? Esse vídeo aqui é o primeiro. Eu vou falar, sobretudo, em essência, as diferenças entre milagre, expiação, salvação, perdão, cura. Porque sim, gente, o milagre, ele se mistura com esses conceitos. Em curso de milagre, esses conceitos se misturam. Milagre, expiação, perdão, salvação, cura. Só que eles podem ser intercambiáveis, mas eles têm um significado próprio, cada um deles. E a gente vai focar no milagre, tá bom? Eu vou dar só uma pincelada no geral, para a gente entender mais ou menos o que cada coisa é, mas nós vamos focar no milagre, gente. E milagre já é muita coisa. Eu tenho outros vídeos falando de cura, outro vídeo falando de salvação, outro vídeo falando de expiação. Este vai ser específico do milagre, esses 3 vídeos. Mas eu vou dar uma pincelada nos outros temas também. O segundo vídeo, nós vamos entrar no núcleo, na essência do milagre, que é a mudança de percepção, tá? A essência do milagre, que é a mudança de percepção na mente, tá bom? E as suas possíveis expressões amorosas. O milagre, ele pode se expressar amorosamente. Nós vamos entender, segundo a literalidade do livro, como é que são esses efeitos do milagre, em termos de expressões. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. É essa aqui mesmo que eu vou compartilhar. Então, ó, é isso aqui que eu tô falando, ó. Este é um curso de milagre, mas o que é um milagre? Esse é o foco. Eu vou fazer 3 vídeos para explicar. O primeiro é esse aqui, que nós já vamos ver daqui a pouco. Aqui, milagre, perdão, salvação, expiação e cura. Vamos entender por que que esses termos eles são intercambiáveis muitas vezes, eles se complementam e às vezes não, eles são diferentes, tá bom? Porque este, gente, pode ser chamado de um curso de perdão, de um curso de salvação, de um curso em milagres, de um curso de expiação, de um curso de cura, cura do que? Da mente, né? Então, por isso é importante saber esses conceitos principais. O segundo vídeo é o núcleo do milagre, que é essa mudança de percepção e suas possíveis expressões amorosas. O segundo vídeo, a gente vai adentrar nisso aqui. E o terceiro vídeo são a cadeia inteira do milagre. Gente, o milagre existe uma cadeia inteira do milagre. Vamos ter que entender o que é o milagre. E o terceiro vídeo nós vamos falar sobre isso. Assim, deixa eu trazer uma ideia para vocês, assim, já do que vai ser esse terceiro vídeo, que vai ser muito importante para a gente entender. Imagina você, vamos falar do café, por exemplo. Vamos falar do café. O café, sabe o cafezinho que você toma? O café, ele tem sua fonte, ele tem sua causa, ele tem seus pré-requisitos, ele tem o seu veículo, eles têm seu agente, o núcleo e o efeito. Vamos lá, vamos brincar com o café? Por exemplo, o café, qual é a fonte do café? É o grão. O grão é a fonte do café. Então, quando nós vamos estudar o milagre, nós vamos estudar a fonte do milagre, que é o amor, que é Deus, tá? O café, a causa do café é a decisão de fazer o café, né? De lá extrair o café. Então, essa é a causa. Qual é a causa do milagre? Nós vamos estudar. A causa é uma escolha interna para nos colocar disponíveis para sermos os trabalhadores em milagre, os apresentadores de milagre. Então, quais são os pré-requisitos para fazer o café? Água e pó. Tem que ter os pré-requisitos. E o milagre para acontecer? Quais são os pré-requisitos? Essa prontidão, essa disponibilidade de sair da culpa, tá bom? Veículo. Qual é o veículo do café? É a cafeteira. Ele que vai trazer o café. Do milagre, o milagre tem um veículo, que é a própria oração. Então a gente vai ver uma tabela inteirinha, com citações literais, entendendo toda essa logística do milagre. O café tem um agente, a pessoa que faz o café. Quem são os agentes do milagre?
o agente, o condutor, né? O operador, o guia do milagre, a gente sabe que é o Jesus, é o Espírito Santo, né? Agora, o apresentador de milagres, o fazedor, o trabalhador, somos nós que nos colocamos disponíveis, tá bom? E o mecanismo do milagre é a oração. Desculpa, o mecanismo do milagre é o Espírito Santo. A gente vai ver isso com detalhe, tá bom? A gente está falando do café. O café, por exemplo, o núcleo, a essência do processo de café é a extração. Qual é o núcleo de um curso? Qual o núcleo do milagre? O núcleo do milagre é essa mudança de percepção, ele é o núcleo. Mas, embora tenha um núcleo, o café tem seu efeito, que é o café pronto, resultado. Qual é o efeito do milagre? Né? Qual é o efeito? Observáveis e não observáveis. Na mente ou nos comportamentos, ou às vezes nos dois. A paz ou uma cura física, o próprio despertar. Então a gente vai estudar. Esse vai ser o terceiro vídeo, tá, gente? Então hoje vamos por partes. Vamos começar com o vídeo 1, que é para falar do milagre, do perdão, da salvação, tá? Da expiação e da cura. Bom, deixa eu interromper aqui, vamos... Para explicar essa sequência, eu vou trazer para vocês essa fotinha aqui. Isso aqui vai ajudar a gente pra caramba, olha só. Ó, olha que legal, gente. Eu fiz aqui pra gente. Olha só. Deixa eu beber uma água. Olha lá no primeiro quadrinho. Quando a gente fala em expiação, olha o meu mouse lá. Expiação é o plano completo. É o plano do desfazer, de nos lembrar que estamos sonhando, que nada aconteceu. Essa é a expiação. É o plano. A salvação, gente. A salvação, qual é o sentido da salvação? É o destino final da nossa caminhada que vai, né? A salvação que vai em o final do processo todo de expiação é a salvação. E o caminho, gente? O caminho é o perdão, gente. O caminho é o perdão. A gente vai caminhando no perdão até o destino que é a salvação, este caminhar em direção ao destino, este caminhar em perdão até o destino, este caminhar é o plano todo da expiação. E o milagre é o passo concreto. A cada passo nós estamos caminhando em milagres, caminhando sobre o perdão, tá? Nesse contexto maior de expiação, que é o plano do desfazer, em direção à salvação. A salvação nada mais é do que o despertar, né, da mente do filho que está sonhando. A salvação é simplesmente o despertar para a nossa verdadeira identidade, para o amor que somos, tá bom? E a cura, gente, a palavra cura. A cura, muitas vezes, com os milagres, vai nos trazer como um efeito. A mudança de percepção, que vai dar o efeito de paz, de tranquilidade, efeitos na matéria, muitas vezes uma cura física, uma mudança externa, visível ou invisível, na mente e no corpo. Então lá, expiação, olha lá embaixo, o arco completo da correção. Depois, salvação, o destino, libertar-se da ilusão da separação, acordar da ilusão da separação. O perdão, o caminho, ver sem condenar, sem passado, né? Ou maneira que a gente olha sem condenar. O milagre, que é o passo concreto, é a mudança da percepção no momento, e a cura visível e invisível. Então, espero que tenha ajudado um pouco esse quadrinho, mas eu vou trazer um outro quadrinho para a gente ter uma noção maior, lembrando que o objetivo é falar sobre o milagre, mas eu tinha que dar uma pincelada nesse contexto maior. E para a gente entender mais esse contexto maior, eu vou trazer aqui uma outra imagem para a gente trabalhar, que é essa aqui, ó, uma mais visual aqui, vamos lá. Ai, 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 vamos lá vamos juntos, gente. Eu não sei nada, estou aqui com vocês estudando em voz alta, aprendendo junto. Olha como essa imagem está bonita aqui, ó, né? Essa imagem, a expiação é o plano universal de Deus para a unidade. Então a expiação, que é o desfazer, nada aconteceu. E a expiação como um plano, como um princípio, ela engloba todo um processo, essa expiação. Onde ela começa aqui, ó, pelo caminho, tá? Que é o perdão. Esse caminho, tá vendo a estradinha? Vai nos levando até o final lá, que é o destino, a salvação. A salvação, que é o destino, a porta, é o despertar completo. Salvação é o destino, é o despertar completo.
você vai ter que caminhar no perdão, tá? Perdão, o caminho, uma prática diária. E cada passo vai ser o quê? O milagre é o passo. Cada passo é a mudança de percepção na mente, tá? Muitas vezes nós vamos ver, vamos chamar perdão de mudança de percepção, vamos misturar os conceitos, porque o próprio curso de milagres mistura os conceitos muitas vezes. Mas às vezes não, ele divide. Mas no geral é isso. O caminho é o perdão, o passito é o milagre do dia a dia. A cura é o que acontece. Restabelecimento da comunicação é a cura, que se reflete em efeitos visíveis, em efeitos internos, e é a cura, tá bom? Então, esse é mais um desenho que nos ajuda a entender a expiação como um todo. E agora algumas citações aqui para a gente ver como é que está escrito lá dentro do nosso livro. Bom, olha só. Vou trazer uma primeira citação aqui. Vou aumentar um pouquinho essa letra. Não trouxe aqui a... Não deu... Mas você vai encontrar lá dentro de um curso milagre essa citação direta. Milagres são sinais naturais de perdão. Olha que interessante. Milagres são sinais naturais de perdão. Não disse que o milagre é o passito e o perdão é o caminho? Milagres, que são os passitos, né? Mudança de percepção, tirar tua condenação, olhar para o Cristo nas outras pessoas. Milagres são sinais naturais de perdão. A cada passito você está caminhando no perdão. Então o curso Milagres fala, milagres são sinais naturais de perdão. Depois, os milagres são parte de uma corrente interligada de perdão, que quando concluída é a expiação. Olha que legal, gente. Milagres, que são os passitos, são são parte de uma corrente interligada de perdão, o perdão como o caminho todo, que quando concluída é a expiação, gente. Olha que lindo isso aqui, exatamente o desenho que eu botei lá para vocês. Vamos compartilhar o desenho de novo. Olha que legal. Tá aqui o desenho, ó. Ó, o milagre que é o passito, o perdão que é o caminho, e a expiação, né? Que é o todo, tá bom? É o todo, tá? Então, a gente volta lá. Não tem problema, a gente vai e volta para entender isso aqui. Então, aqui, ó. Os milagres são parte de uma corrente interligada do perdão. É isso? Deixa eu mexer um pouquinho aqui, peraí. Milagres são parte de uma corrente interligada de perdão que, quando concluída a expiação. O que mais, gente? O meio para a expiação é o perdão. Palavras de conclusão, o meio para a expiação. A expiação não é o plano como um todo. O meio, que tem aquele caminho no meio, o meio para a expiação, o meio para o desfazer, é o perdão. É a gente olhar inquietude, retirar nossa condenação, nossas opiniões, tá bom? E ver o Cristo nas pessoas. Então, o meio para a expiação é o perdão. Outra citação. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Olha aí. O milagre, não falei que é o passito? Aqui ele chamou de meio, tá? O milagre é o meio, a expiação é o princípio, é o plano como um todo. Tem hora que chama a expiação de plano, tem parte de princípio, tá? E a cura é o resultado. Então o milagre é o meio e a cura é o resultado. A cura o que da mente, a cura que às vezes se reflete no corpo, tá bom? O que mais que fala, gente? A cura não é o milagre. Ó, a cura é meio, o milagre é resultado. A cura não é o milagre. A expiação, ou o milagre final, é um remédio. A expiação, ou o milagre final, é um remédio. E qualquer tipo de cura é um resultado. Mais uma vez, o resultado, a cura é um resultado, tá bom? E a expiação, esse processo todo, ele chamou agora de milagre final.
milagre do dia a dia, mas o milagre final ele chamou de expiação. Aí você vai começa a entender que os termos às vezes são intercambiáveis, eles se misturam, eles não são tão divididos assim, né? O perdão é a cura da percepção da separação. Olha que interessante. O perdão é a cura da percepção da separação. A gente percebe, olha, interpreta tudo separado. E o perdão é a cura da percepção da separação. Da mesma coisa que a gente fala muitas vezes que o milagre é a cura da percepção, o perdão também é a cura. Tá vendo como eles são intercambiáveis muitas vezes? E a gente tem essa outra fase aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ah, Leandro, aí você confundiu tudo. Você disse que salvação era o destino e o que o perdão era o caminho. E agora dizendo que o destino e o caminho é a mesma coisa? Sim, gente. Tem hora que divide um pouco, pedagogicamente, para a gente entender. Tem hora que deixa claro que salvação e perdão é a mesma coisa. E o curso fala que perdão e felicidade é a mesma coisa. Porque a função de perdoar e a felicidade, né, é a mesma coisa, porque ambos vão dar na nossa identidade, cujo atributo felicidade é um atributo do nosso ser, tá? Por fim, aqui, olha só, a expiação é o plano, princípio, tá bom? A salvação é o destino, tá? Isso aqui não é citação, essa é a conclusão que eu trouxe para vocês. A salvação é o destino, o perdão é o caminho, o milagre é o passito, e a cura é o que acontece quando o passo é dado, tá bom, gente? Então, deixa eu interromper aqui. Essa aqui, no geral, era o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo 1. A gente entender esse contexto geral, tá? De expiação, de milagre, de salvação, de perdão, de cura, para a gente poder agora entrar no detalhe do milagre, que nós desses todos, nós vamos estudar o milagre, mas não tem como estudar o milagre sem estudar o perdão, a expiação, a cura, tá bom? Todos eles estão interligados. Agora a gente já sabe mais ou menos o desenho como um todo. Vamos trazer, só para fechar aquela imagem que eu achei que ficou tão bonita, para a gente fechar com essa imagem no coração, a imagem do desenho como um todo, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Expiação é o plano, é o princípio, o plano universal de Deus para a unidade. O perdão é o caminho, a estradinha ali bonitinha com as lanterninhas. O milagre é o passo, passito, mudança da percepção. A cura é o que acontece, né? É o restabelecimento da comunicação com Deus. E a salvação é o destino, é o despertar completo, tá bom? Esse é o vídeo 1. Agora a gente vai entrar, gente, no vídeo 2, tá bom? O vídeo 2 é para falar sobre o núcleo do milagre. O núcleo do milagre e seus efeitos, suas expressões amorosas. Vamos entender isso com calma, com a ajuda do Espírito Santo? Vamos todos juntos, meus amigos. Deixa eu interromper a gravação aqui. Até o próximo vídeo.